Olá, meu nome é Simone Montilha e estamos aqui da Casa ABC com Fred Alegretti, advogado há 14 anos. E ele vai falar um pouco pra gente sobre pensão alimentícia. Fred, é com você. Obrigado, Simone. É importante a gente dar uma introdução sobre o assunto, né? Especificamente, o assunto que eu pretendo aqui tratar com vocês é a respeito das modificações do Código de Processo Civil, que agora, em 2015, houveram algumas modificações no processamento das ações de execução de alimentos especificamente. Mas então eu vou fazer uma introdução. O que são os alimentos especificamente? As pessoas costumam entender os alimentos como os alimentos propriamente ditos, tá? Então, assim, não é exatamente só os alimentos. O que engloba todo esse tipo de procedimento? Os alimentos, ele engloba os alimentos propriamente ditos, a moradia, vestuário, educação, saúde, enfim. Não é só o que o próprio termo alimentos diz que é debatido em ações de alimentos. Quando um casal se separa, o que acontece? Um dos cônjuges fica com a guarda da criança, não necessariamente a mãe ou o pai, né? Pode ser qualquer um dos dois que detenha a guarda dessa criança. Aquele cônjuge que não detém a guarda, ele se vê obrigado de continuar contribuindo para que essa criança ela possa ter as mesmas oportunidades que teria se o casal estivesse juntos. Na verdade, assim, é analisado até para a propositura de uma ação de alimentos, o judiciário sempre analisa a questão de um binômio, né? A necessidade de quem vai receber e a possibilidade de quem vai pagar. Então, assim, não adianta quem detém a guarda do menor entrar com uma ação de alimentos pleiteando um valor extremamente excessivo, valor este que ele sabe que o outro cônjuge não teria condições de pagar, né? Então não adianta esse tipo de procedimento. Sempre vai ser analisado esse binômio na possibilidade de quem vai pagar os alimentos e a necessidade de quem vai os receber, né? Então, após a propositura da ação de alimentos, decidido, arbitrados os alimentos em ação judicial, vai se gerar uma sentença, né? Uma sentença definitiva, onde a pessoa que for determinado que ela tenha que pagar aquela quantidade de alimentos, aquele valor correspondente aos alimentos, né? De acordo com a necessidade da criança, muitas vezes há uma modificação na possibilidade daquela pessoa em continuar pagando aquele valor que foi arbitrado naquela decisão. Então, o que acontece? As pessoas, às vezes, por descaso ou por desinteresse, não tomam qualquer tipo de providência nesse caso, o que gera um acúmulo das prestações, ou seja, a pessoa que está obrigada a pagar aqueles alimentos, ela simplesmente deixa de pagar os alimentos mensalmente, né, causando aí até um prejuízo para a própria criança, que fica desprovida de suprir as suas necessidades, porque aquele valor que pagava os alimentos ajudava no sustento dessa criança, né? E aí o que acontece? De acordo com o Código de Processo Civil, do antigo Código de Processo Civil de 1973, existiam dois dispositivos que davam arrimo a essa propositura da ação de execução de alimentos.
Ou seja, a pessoa que era detentora do menor, ela, com base, instruindo a ação de execução com a decisão que foi dada anteriormente, né, a decisão que determinou os alimentos, ela entrava com um procedimento chamado execução de alimentos, certo? Aí, como existiam dois tipos, dois dispositivos, um previa a prisão, né, a prisão civil, e a outra a expropriação de bens. Muitas vezes, a própria Constituição sempre preveu a possibilidade de prisão civil por dívida de alimentos, né? Mas o que acontecia? Mesmo que é bom que se deixe claro que mesmo que a pessoa ela sofra as consequências de uma prisão civil por falta de pagamento daqueles alimentos, ela não se exime do pagamento deles, né? Porque muitas pessoas acham assim, olha, a pessoa foi presa porque ela deveu alimentos, ela ficou lá. Essa prisão civil normalmente é de um mês a 3 meses, tá? Que o juiz determina, dependendo da circunstância. E a pessoa achava que por ter ficado aquele período preso, ela não teria mais que pagar aquela pensão. E, na verdade, não é isso que acontece. Mas aí gerava uma outra problemática. Por quê? Porque a pessoa ela não tinha, continuava não tendo condições, ou supostamente não teria condições de pagar aqueles alimentos, e mesmo depois da prisão ela permanecia não pagando, o que ocasionava um problema, né? Continuaria causando um problema de falta de recurso para aquela criança. Fred, o que mudou na execução de alimentos no novo Código de Processo Civil? Simone, na verdade, tiveram algumas mudanças bastante significativas, né? Em tese, o que o Código de Processo Civil anterior, a única forma de coação que o judiciário tinha para que o devedor de alimentos pagasse essa pensão era a prisão civil, né? Mas isso aí acabou não repercutindo, não tendo uma repercussão muito favorável, porque mesmo que a pessoa, depois de um tempo que passasse lá preso, ela continuava não pagando a pensão. Então essa forma de coação ela caiu, não que tenha caído por terra, até porque ela ainda é aplicada. Mas com o novo Código de Processo Civil, existem outros mecanismos de coação para que esse devedor de alimentos possa honrar aquela pensão que foi arbitrada na sentença de alimentos. Um desses mecanismos aí seria que a própria decisão judicial, né, ela pode ser protestada, né? Ela pode ser protestada no cartório de protestos. Aí o que acontece aí? Meio que limita aquela pessoa, ela fica limitada a pedir empréstimo em banco, esse tipo de coisa, até porque os órgãos de defesa, né, os órgãos de defesa do consumidor aí, o SCPC, Serasa e tudo, eles fazem essa consulta nos cartórios de protesto, né? Então, isso é uma outra coação. Um fato importante aí dessa mudança dos códigos de processo civil é o seguinte: antigamente, no código anterior, você precisava, eram ações autônomas de execução, né? De execução, você pegava aquela sentença condenatória ali dos alimentos e executava num processo autônomo. Hoje em dia, esse é um fator bastante importante. Hoje em dia, ele não recebe mais essa denominação de execução especificamente, execução de pensão alimentícia, e sim cumprimento de sentença. O que significa isso? Você não precisa pegar especificamente aquela decisão e promover uma nova ação, né? Você, nos próprios autos do processo, você entra com um procedimento denominado cumprimento de sentença, né? E aí esse cumprimento de sentença, ele vai trazer uma economia processual muito grande,
né? Ele traz uma economia processual muito grande porque ele é feito nos próprios autos, então todas as informações a respeito daquela situação já estão expostas ali, né? E, assim, para especificar algumas outras formas de expropriação de patrimônio, já tinha no Código de Processo Civil anterior, né, a penhora de conta bancária, penhora de veículo pertencente ao alimentante, até se ele fosse, por exemplo, um empresário, dono de alguma empresa, poderia-se até pedir a penhora de cotas da empresa, né? Mas o que eu acho importante aí, até para passar, é que existem alguns procedimentos atípicos que são bloqueio de carteira de motorista, né? Carteira de motorista, passaporte. Então, todos esses mecanismos novos que surgiram foi com o advento do Código de Processo Civil agora de 2015, que daí é uma melhor forma de garantir o cumprimento daquela obrigação adquirida depois do arbitramento efetivo dos alimentos. Lembrando que a pensão alimentícia não é somente para crianças, é isso, né, Fred? Exatamente. Os cônjuges, os parentes, eles podem pedir uns aos outros, né? Como, por exemplo, uma senhora idosa que esteja necessitando, né, de uma ajuda financeira e não tem recursos, ela pode perfeitamente acionar o judiciário para pedir uma pensão alimentícia de um filho ou de um irmão, enfim. Não necessariamente tem que ser uma criança, né? Que normalmente, quando a gente trata de execução, de pensão alimentícia, automaticamente as pessoas pensam em criança, né? E que, na verdade, é a maioria dos casos, tá? Mas não necessariamente tem que ser uma criança. Pode ser adulto, até um cônjuge para o outro. É muito relativo essa questão, né? De um cônjuge para o outro, até porque tem que ser demonstrado que aquele cônjuge que está pedindo alimentos, ele não tem condições de entrar novamente no mercado de trabalho, enfim, tem alguns aspectos aí que tem que ser analisados, mas a lei, ela prevê esse pedido aí entre os cônjuges, entre os parentes no geral, né? A Casa ABC agradece a presença de Fred Alegretti, advogado, e agradecemos vocês também. Muito obrigada.